Fala, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita e temos que acreditar, porque o Vasco joga amanhã contra o Independente de Medellín, né? O negócio vai ficar estreito, mas, cara, aqui é Vasco, né? Temos sempre que acreditar que o Vasco pode e deve passar nesses playoffs aí. Cara, é o que eu falei, né? Deveríamos ter, né, jogado bem na fase de grupo da Sul-Americana, mas como estávamos com o Renato Gaúcho, e o Renato Gaúcho priorizou o Brasileirão para que o Vasco não viesse a cair para a zona de rebaixamento. Aconteceu que o Vasco conseguiu cair na zona de rebaixamento e ainda cair nos playoffs. Então não adiantou muito nós priorizarmos o Brasileirão, né, e acabarmos também caindo nos playoffs, ou seja, caímos no playoffs e estamos na zona de rebaixamento. Então agora é botar os pés no chão, a cabeça no lugar e começar a estudar uma maneira, uma estratégia para que o Vasco possa sair dessa situação onde o próprio Vasco se colocou, né? Lembrando que, né, não foi o Vasco, né? Renato Gaúcho colocou o Vasco nessa situação. Então temos que sair da zona de rebaixamento e amanhã vencermos para trazer, né, ou mesmo o empate já nos ajuda a trazer o confronto para São Januário e aqui eliminar, né, os playoffs, né? Dar um checkmate aí no Independente de Medellín. Então, cara, o que acontece? O Vasco hoje, né, precisa contratar, né? Eu trouxe na minha live aí, eu não sei quem assistiu, que o Vasco quer contratar. O Vasco não, né? A torcida em si, os especialistas em futebol, a galera entende que o Vasco precisa de 2 zagueiros, né? Precisa pelo menos de 2 volantes, um centroavante e um ponta ofensivo, entendeu? Se eu não me engano, do lado direito, porque do lado esquerdo temos Andrés Gomes e o Nuno Moreira. E do lado direito temos o Adson e o Marino Inestrosa. Porém, o Marino Inestrosa ainda não conseguiu entrar, né, no jogo, ainda não se adaptou, não se entrosou ainda com a filosofia do Vasco da Gama. Falando em filosofia, vamos lembrar que o técnico Pedro Emanuel vai começar a fazer alguns testes e principalmente implementar sua filosofia no jogo de amanhã. Cara, antes tarde do que nunca, né? É aquela situação, né? A gente pede para que não faça experimento em decisões, mas não tem muito o que fazer. Então, ele vai fazer o experimento dele nessa decisão, que é os playoffs. O Vasco não vencer, o Vasco está eliminado da Sul-Americana, vencendo, né, lógico, amanhã e trazendo, né, essa vitória para São Januário, praticamente estamos carimbados para a próxima fase, que é as oitavas. Mas temos que ficar esperto, né, e ligado em tudo que irá acontecer. Não estou aqui trazendo nenhuma novidade, né? Não tem contratações. Essa situação do Deossa, né, o volante Deossa, né, tá se arrastando, tá se prolongando, né? Um solta que Deossa já é do Vasco, outro fala que ainda falta acho que é o Bet, né, aceitar as garantias, outros falam que já aceitou as garantias. Então, assim, não sei mais, né, o que falar e o que trazer para vocês. Agora, a única coisa que eu sei é que o único jogador que está no radar mesmo do Vasco, praticamente engatilhado, é o volante Deossa, né? Agora, muitas especulações com atacante, com zagueiro, com volantes, com pontas ofensivas, toda hora é um jogador, cara, que a imprensa, né, a internet traz para a gente poder estar passando, e eu vou falando, né, cara, se vai dar certo, se o Vasco vai conseguir trazer, eu não sei. Agora, esses 40 milhões que o Vasco conseguiu, né, que é o tal do DIP, os 40 milhões, não vão ser usados para contratações, esquece. O que está acontecendo é o seguinte, o Vasco está dizendo, né, não Vasco, como acabou de falar, né, a mídia em si, né, a gente, muitas vezes eu vou lá no GE, Bola VIP, vou no Lance, na ESPN, e fora os YouTubes que também tem uma fonte segura dentro do Vasco da Gama e vai passando, e aí a gente vai, né, falando a respeito, aí vamos interagindo e reagindo conforme as notícias. Então, o que está sendo dito é o seguinte, que os 40 milhões que caiu, né, que é o tal do DIP aí,
vai ser usado para poder honrar compromissos que o Vasco tem financeiros para poder estar pagando, né, a recuperação judicial, pagando salário de jogadores. Não esquece contratação concedida, não vai vir. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, parece que por essa semana, né, o Marcos Lamack, junto com o Vasco da Gama, irá assinar o memorando de entendimento, o MOVE. E aí, né, vão sentar direitinho e vão pesquisar, falar a respeito de contratações. Mas já foi dito também que as contratações do Vasco não vão mudar. Os modos operantes serão os mesmos. Jogadores que virão por empréstimo e aí com opção de compra futuramente. E, na maioria das vezes, também por aposta. Então, se vem por empréstimo, é por conta de aposta. O Vasco vai ver se o cara vai render. Se o cara não render, filho, devolve-se e acabou como aconteceu com o Matheus França. Então, realmente, se a gente parar para pensar, esse negócio de sair comprando jogadores, mano, tem que ser tiro certo. Para comprar, tem que ser tiro certo. Se não, filho, a gente fica com abacaxi na mão aí para descascar, é brabo, né? Assim como o Marino Inestrosa aí, que veio, né? O Vasco teve que adquirir, e aí tá essa situação, o jogador não consegue se adaptar, já teve desejo de ir embora e ficou esse alenga-lenga aí, e a gente não sabe. Parece que o Vasco não vai liberar ele de empréstimo, né? E parece que já sentou, já conversou com ele, também ele entendeu, então parece que o Vasco e o Inestrosa chegaram a um entendimento de que ele irá ficar, irá, né, ser observado pela comissão técnica de perto para saber se ele irá render. Então é isso, galera, não tem muito o que falar, né? Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, ver aí o que a gestão do Pedrinho, junto com o Marcos Lamack, irá decidir para o melhor no Vasco da Gama, e com essa esperança de que tudo irá dar certo, né? Saindo especulações o tempo todo de que Leila Pereira pode deixar o Palmeiras para poder, né, avançar na compra do Vasco aí, para que não venha atrapalhar, né, o Marcos Faria Lamack, nem o seu marido, José Lamack. Mas isso tudo também está na casa da especulação e, na minha opinião, eu creio que a Leila Pereira irá seguir no Palmeiras até o final de 2027. Só em janeiro de 2028 que Leila Pereira possa ser apresentada como uma das gestoras, ou até mesmo, né, como a CEO do Vasco da Gama. Então é isso, galera, não tem muito o que falar. Saudações vascaína, tamo junto. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha e entra aí no grupo do WhatsApp para a gente poder estar trocando uma ideia. Valeu, fui!